Olá, turma! Aqui é a professora Marília e nós vamos trabalhar a disciplina Análise de Investimentos. Nesse nosso primeiro módulo, nós vamos rever funções financeiras básicas do juro simples e composto. Inicialmente, vamos lembrar a ideia de diagrama de fluxo de caixa. Então, na verdade, se trata de um diagrama simples, onde nós representamos um valor cuja flechinha está apontando para cima, positivo, quer dizer que é uma entrada ou uma receita, e as setinhas apontadas abaixo da nossa linha do período, elas representam valores negativos, são saídas de caixa, tá? Então, a gente sempre vai observar que um diagrama de fluxo de caixa, ele mantém esse equilíbrio, né, das despesas com as receitas. E é comum que no diagrama de fluxo de caixa a gente tenha aqui a taxa próxima para fazer uma avaliação mais completa e também uma flechinha maior ao final para identificar o montante dessa transação. Aqui do lado a gente tem um diagrama de fluxo de caixa também, mas na visão do financiador. Na visão do financiador, inicialmente, ele faz um desembolso, portanto, nós registraríamos aqui como R$ 100 negativo, e após esse desembolso, ele começa a obter ganhos, né? Então, primeiro um ganho de 30 no período 1, depois outro ganho de 30 no período 2, um ganho de 40 no período 3 e, finalmente, no período 4, um ganho de 10. No juros simples, nós temos a incidência da taxa sempre sobre o capital inicial. Então, nesse exemplo, qual é o montante de uma dívida gerada por um empréstimo de R$ 100, capitalizados a 50% ao ano em 5 anos? Para a gente entender esse exemplo, eu tenho aqui um diagrama de fluxo de caixa que demonstra uma entrada inicial, né, no período 0, de R$ 100 no caixa. Daí por diante, eu tenho 5 períodos. Deixa eu consertar aqui. 5 períodos consecutivos de incidência de juros, para a gente poder finalizar e dizer quanto é que é o montante. Então, a gente precisa inicialmente entender o nosso problema registrando cada uma das informações dadas nele. Então, R$ 100 é o capital, né, porque é o fato gerador da nossa transação financeira, valor inicial. 50% ao ano é a nossa taxa e 5 anos é o período. As fórmulas, né, de juros simples são essas aqui. J igual a CIT, para eu calcular os juros, é capital vezes a taxa vezes o tempo, e montante é J mais C. Nesse caso, né, para a gente saber o montante, a gente só tem que saber o total dos juros mais o capital. Só que, como eu falei para vocês, é juros simples porque a taxa sempre incide sobre o mesmo valor. Nesse nosso exemplo aqui, 50%, perdão aqui, 50% de R$ 100 é R$ 50. Então, aqui está fácil de verificar que em cada ano, final de cada ano, deve ser pago R$ 50 a mais. Então, só aqui já dá R$ 50 a mais. Só aqui já dá para visualizar o montante, se nós quiséssemos, né? Mas não é o caso, nós vamos fazer o cálculo através das fórmulas que foram anotadas aqui. Então, J é CIT, então 100, que é o capital, 0,5, que é a taxa, e 5, que é o período, que é o tempo, né, que durou essa transação. 100 vezes 0,5 vezes 5, 250. Perceberam que os juros que a gente calcula aqui, ele já é o total dessa soma que a gente imaginou mês a mês. Agora, para a gente dizer quanto vale finalmente o nosso montante, né, o valor final dessa dívida, nós vamos pegar 250, que foi os juros, mais os R$ 100, que era o valor inicial. Daí nós teremos R$ 350. O juro simples, em função dessa ideia aqui de valor, né,
de juros fixo, a gente tem a ideia de proporcionalidade, que vai gerar para mim uma função linear. Então, uma vez que eu sei que é R$50 todo mês, é só eu multiplicar 50 por quantos meses, quantos anos, perdão, isso vai acontecer. Então, juros simples, ele é dito dessa forma porque a ideia de proporcionalidade resolve facilmente aí com multiplicação e regra de 3. Durante todo o nosso estudo de matemática financeira, a gente sempre percebe o juro composto prevalecendo. Acontece que os juros também têm existência, né, no nosso mundo. Então, o montante calculado pelos juros simples é maior do que o montante dos juros compostos, quando o período de capitalização é inferior a 1 ano, tá certo? Mas em qual situação do cotidiano isso se aplica? Para as pessoas que utilizam cheque especial, é por juros simples que é calculado quanto será pago de juros dentro do mês. Basta atrasar um dia de pagamento da fatura do cartão de crédito, por exemplo, que o cliente pode pagar juros dentro do mês pelos dias de atraso. A troca de cheques ou duplicatas em um banco é realizada com base no juros simples. Então vejamos um exemplo aqui. Uma fatura foi paga com atraso de 12 dias. Então deixa eu destacar aqui os nossos dias de atraso. O banco cobra uma taxa de 13% ao mês. Nesses casos, se o valor da fatura é de R$700, quanto deverá pagar considerando o atraso? Aqui tem um pequeno diagrama de fluxo de caixa, mostrando que nós deveríamos fazer uma saída de caixa, ou seja, um pagamento de R$700, mas esse pagamento não aconteceu, não foi efetuado. Então, ele vai passar um lapso de tempo, que no nosso exemplo aqui é 12 dias, a taxa de 13% ao mês. Quanto eu vou ter que pagar agora? Então, é a nossa pergunta. Para isso, nós vamos fazer uma proporcionalidade aqui para transformar os nossos dias, tá? Vamos trabalhar, vamos fazer um ajuste aqui no nosso período, que foi dado em mês, a taxa referencial da nossa taxa em mês, mas ocorreram dias. Então, nós vamos fazer a seguinte regra de 3. 30 dias correspondem a um mês. E 12 dias correspondem a que fração de mês? Então, vamos lá, a nossa regra de 3. X vezes 30 dá 30x, 12 vezes 1 dá 12, então x é 12 dividido por 30, que dá 0,4. Então, nós acabamos de encontrar aqui o período que nós vamos usar como referência para a nossa fórmula. Agora, finalmente, vamos ao nosso cálculo para responder a pergunta. Quanto nós vamos pagar nessa fatura aí? Então, vamos começar descobrindo quanto de juros, né, nessa situação. Então, 700 vezes a nossa taxa, que é 0,13, vezes o nosso período, que é 0,4. Então, nesse caso aqui, ao multiplicar 700 vezes 0,13 vezes 0,4, nós obtemos 36,4, ou seja, R$ 36,40. Vamos agora descobrir o valor total dessa dívida. A gente já devia R$ 700, agora mais R$ 36,40. Então, temos aqui o montante de R$ 736,40. Então, o juro composto já é uma modalidade de juros bem mais frequente no nosso cotidiano. Ainda a gente vai ver como é que funciona a aplicabilidade desse modelo no nosso primeiro exemplo. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$20 mil, qual será o montante gerado ao final de 4 anos
sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%. Juros compostos têm essa fórmula que eu imagino que vocês já conheçam, e ela trata do valor futuro sendo igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Tá? Então, todas essas variáveis aí devem estar informadas de alguma forma no nosso problema. Então, vamos começar fazendo esse registro aqui organizado. Inicialmente, o problema quer saber justamente sobre o montante. Então, é uma informação de variável que a gente não tem. Agora, o valor presente foi dado, R$20.000. A taxa foi dada 0,5% ao mês. A gente não vai trabalhar a taxa dessa forma, vamos transformá-la para que ela fique um número decimal, tá? Aqui ela está em forma de taxa. Essa vírgula que vocês estão visualizando aqui, ela será mobilizada 2 casas à frente, como se nós dividíssemos esse número por 100, tá? Então, 0,5 por 100 é a divisão, literalmente por 100, tá? Então, vamos registrar essa taxa aqui como 0,005, tá? Então, deixa eu só limpar aqui para anotar direitinho aqui. 0,005. Número de períodos. O número de períodos, lembrando que a minha taxa foi dada ao mês, o meu período ele tem que estar de acordo com essa taxa. Como ele falou de 4 anos, nós vamos lembrar que um ano tem 12 meses. Assim a conversão fica bem tranquila, né? 4 vezes 12, 48. Então, esse vai ser o nosso número de períodos. Vamos então à nossa fórmula. O valor futuro é igual ao valor presente, que é 20.000, vezes 1 mais a nossa taxa, que é 0,05, elevado ao período, que é 48. Agora, 20.000 eu vou repetir, porque nesses casos a prioridade é o parêntese, né? 1 mais 0,05 é 1,005 elevado a 48. Pessoal, esse fator bem aqui, 1,005 elevado a 48, que a gente chama de fator de atualização. Certo? Daí a gente vai para a calculadora e faz 1,005 elevado a 48. Sabem que na calculadora o elevado é dado por aquela funçãozinha ali do chapeuzinho, ou então do x elevado a y, tá? Na calculadora científica. Então, continuando aqui, o valor futuro será 20.000 vezes esse meu fator de atualização, que é 1,27048 9161. Não precisa anotar tudo isso para utilizar, tá? É que eu quero mostrar para vocês que normalmente esse valor ele é grande assim mesmo, mas assim, quanto mais casas decimais a gente usa, melhor vai ficar a aproximação do nosso resultado, tá? Mais fiel ao nosso resultado. Então, aqui que nós temos como resposta é 25.409 R$25.409,78. Sempre que for necessário, a gente vai usar arredondamento, tá? Não foi o caso aqui. Mas, enfim, em juro composto, a gente não tem aquela situação de descrever primeiro quanto é os juros e depois o montante. Não. Aqui a gente verifica primeiro o montante, né? Perceberam? Daí, se o problema quiser saber alguma coisa a respeito de juros, é só perceber a diferença, né? O que aconteceu, qual foi a mudança monetária que houve. Então, antes nós tínhamos 20.000, agora nós temos 25.409,78. Então, tudo que excede os 20.000, que é os 5.409,78, é os juros, caso fosse perguntado.
Então, no juro composto, se a gente pensar em função, ele vai representar para mim uma função exponencial, né? Justamente quem provoca essa função exponencial, esse comportamento de função exponencial, é o meu expoente aqui, o meu período, estar na posição de expoente. Vamos ao nosso segundo exemplo. Determinado capital gerou após 24 meses um montante de 15 mil. Sabendo que a taxa de juros é 2% ao mês, determine o valor desse capital. Então, nós vamos usar exatamente a mesma fórmula, né? Valor futuro é igual ao valor presente vezes o fator de atualização. Agora, a gente não vai poder usar a fórmula do jeito que ela está, porque a pergunta aqui é justamente quanto é o capital, né? Se a nossa pergunta está aqui, a gente tem que mexer na nossa fórmula para que ela evidencie a informação que ele está pedindo, que é o capital. Nesse caso, o valor presente vai ficar aqui quietinho, valor futuro também, e para isolar esse valor presente, esse termo aqui que está multiplicando o valor presente vai passar dividindo o valor futuro. 1 mais i elevado a n. Agora sim, fórmula feita, nós vamos fazer as nossas substituições, o nosso cálculo. Mas primeiro vamos anotar as informações aqui dadas no problema, tá? 24 meses é o período, 15 mil é o montante, a taxa é 2% ao mês e aí ele quer saber o capital. Então vamos lá. Montante, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho melhor. Então, nós vamos para o nosso montante, que é 15 mil, sobre 1,02. Já vou colocar adicionado a minha taxa 0,02 ao 1, elevado a 24 meses. Então, aqui no meu valor presente eu tenho 15 mil, dividido por 1,608. Vou colocar só mais um númerozinho aqui para ficar um pouco mais preciso. Então, vamos lá, finalmente fazer essa divisão. Então, nós temos R$ 9.323,04. Arredondando, né? Porque na calculadora está aparecendo 0,38. Mas, enfim, para conseguir o montante de 15 mil nessas condições, nós precisaríamos aplicar um capital de R$ 9.323,04. Exemplo 3. Qual é o tempo necessário para que um capital, aplicado a uma taxa de 3% ao mês, duplique seu valor? Então, aqui nós temos um bom pretexto para falar da adaptaçãozinha da nossa fórmula para o cálculo de tempo, tá? Então, vamos mobilizar um pouquinho essas variáveis. Primeiro, o que nós vamos fazer é tentar isolar esse tempo. Então, aqui eu tenho o valor futuro, o valor presente vai passar dividindo, uma vez que ele está ali multiplicando. Então, agora, esse n, que vocês estão verificando aí, ele está no expoente. Ele tem que sair desse expoente primeiro para eu poder tirar esse 1 mais i da base e ele ficar sozinho. Quem tira número de expoente é uma função chamada logaritmo. Então, eu vou aplicar o logaritmo tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Isso aqui é um log decimal, tá, pessoal? Um logaritmo na base 10. Não preciso colocar esse 10 aqui, porque a gente sempre sabe que ele está aí. Agora sim, finalmente, pela propriedade de logaritmo, esse expoente pode sair e passar multiplicando ali na frente do logaritmo. Então, vamos fazer isso. Aqui eu vou só repetir, log de f sobre p é igual a n vezes o log de 1 mais i. Agora sim, eu posso pegar esse meu n e deixar ele sozinho, mandando esse log lá para o outro lado.
Daí fica o seguinte, n é igual... Lá do outro lado, eu já tinha o logaritmo de valor futuro sobre o valor presente. Agora, sobre ele, vai passar dividindo o log de 1 mais i. Bom, pessoal, é isso. Nesse caso, nós temos, então, uma fórmula de juro composto para o cálculo do tempo. Agora, o que a questão está me dizendo? Que ele quer que duplique o seu valor inicial. Ou seja, ele está dizendo para mim que nós vamos trabalhar com o fato de que o valor futuro é igual a 2 vezes o valor presente. Então, usando esse fato na nossa fórmula, nós teríamos a seguinte resolução. O número de períodos é o log de 2p sobre p. Pessoal, vão desculpando a minha letra aí, tá? 1, a taxa foi dada bem aqui, 3% ao mês. Eu vou usar 0,03 bem aqui, já somado ao 1, tá? Só para a gente otimizar um pouquinho melhor o nosso tempo. O P simplifica P, e aí a gente vai para a calculadora descobrir quanto é log de 2, que foi o que sobrou, né? Dividido por log de 1,03. Aqui. Então, eu descobri 23,45 de meses. 23 meses e alguns dias, se vocês quiserem arredondar, 24, mas aí já passa, não fica exatamente, tá? Então, essa é uma boa resposta, 23,45, resposta exata. Exemplo 4, um capital de R$5.000, aplicado durante 1 ano e meio, produziu um montante de R$11.000. Determine a taxa de juros dessa aplicação. Agora a gente vai partir da nossa mesma fórmula, mas com o objetivo de isolar a taxa. Inicialmente, vamos isolar essa taxa mandando logo esse valor presente lá para junto do valor futuro. Daí, eu repito aqui 1 mais i elevado a n. Agora, vamos focar no i? O i está preso dentro de um parêntese e elevado a um expoente. Vamos anular esse expoente. Como? Vamos jogar raiz enésima no primeiro membro. Então, raiz de n, raiz de valor futuro sobre o valor presente de um lado, raiz enésima do outro lado, que nesse caso aqui é 1 mais i elevado a n. Vocês já devem saber que potência e raiz são operações inversas, então a potência n cancela o expoente n. Isso só é possível nesse momento aqui que a gente acabou de ver. Aqui a gente não tem uma potência, apenas uma raiz. Então, f sobre p não sai da raiz. Vamos só organizar o que nós temos aqui. Raiz enésima de valor futuro sobre o valor presente, de um lado, e do outro lado, 1 mais i. Agora, para o i ficar sozinho, é só mandar o 1 para lá. Como ele está positivo, a relação deles é soma, e ele está positivo, passo para cá, negativo. Vamos organizar então assim. A nossa taxa vai ser dada pela seguinte relação. Raiz enésima de valor futuro sobre o valor presente, menos 1. Pronto. Agora vamos ao nosso problema. Um capital de R$5.000 aplicado durante 1 ano e meio. Vamos fazer uma correção nesse período, tá? 1 ano e meio, como nós vamos fazer? Vamos fazer em meses. 1 ano são 12 meses. Meio ano são 6 meses. Então, aqui, 18 meses. Produziu um montante de R$11.000. Então, aqui nós temos o valor futuro. Determine a taxa. Então, nós temos aqui o valor presente, período, valor futuro.
Tá? Então, vamos lá. Nossa taxa é a raiz enésima. Então, a gente tem 18 períodos do valor futuro, que é 11.000, sobre o valor presente, que é 5.000, menos 1. Então, agora nós vamos dizer que 11.000 dividido por 5.000 é 2,2. Agora, a gente tem que saber quanto é a raiz de índice 18 de 2,2. Só calculadora, tá, pessoal? 0, perdão, já estou pensando aqui, sem esse 1. É 1,044776, tá bom. Tem muitas outras casas decimais, vou deixar só essas aqui anotadas, tá? Daí segue menos 1. A nossa taxa, então, é só a gente fazer 1, menos 1, 0,0447. Vou deixar assim. Essa é a nossa taxa, tá? Como a gente usou o período em meses, nós podemos pegar essa vírgula, movimentar ela 2 casas para trás, daí a gente tem essa taxa dada em forma percentual. Eu vou anotar bem aqui, jogando a vírgula, eu vou ter 4,48, arredondando, tá? Porque atrás do 7 teria o 6 é um número significativo, então ele faz com que o 7, caso eu queira parar nessa casa, se transforme em 8, tá? Então, a nossa taxa vai ser dita assim, 4,48% ao mês. Bom, pessoal, sobre essas definições iniciais, que eu espero ter ajudado vocês a relembrar, eu gostaria muitíssimo de sugerir para vocês instalarem no celular de vocês ou no computador uma calculadora, um aplicativozinho de calculadora científica, se é que vocês já não têm, né, uma calculadora científica mesmo, estejam com isso prontos no nosso encontro da segunda-feira, tá? E nós vamos utilizar também o Excel. Então, o meu grande objetivo é dinamizar todos esses conteúdos que eu já falei para vocês. É importante vocês dominarem essa teoria, sim, mas eu preciso um pouquinho de agilidade na nossa aula. Então, a gente vai recorrer bastante à calculadora financeira e a planilhas do Excel, tá certo? Até lá!